com todo esse conceito, com tudo que a gente já passou até aqui, as pessoas devem estar se perguntando como ser um empreendedor. Luciano, o que é que a gente precisa? Boa pergunta. Como ser empreendedor? Eu, particularmente, eu acho o seguinte, e aí é um conceito que eu não vi em lugar nenhum. O empreendedor, ele nasce com o indivíduo, mas ele não nasce no nascimento. Ele nasce por uma característica no indivíduo no decorrer da vida dele. E eu escutei numa entrevista há muitos anos atrás alguém comentando que muitos empreendedores nascem de um trauma que ele sofreu, seja com a família, seja financeiro, seja com uma garota ou um rapaz que não foi correspondido, e ele transfere boa parte desse sentimento, desse trauma, no desenvolvimento de algo que ele acredita. De forma geral, 60% dos brasileiros assim tem uma veia empreendedora. O brasileiro é nato para criar e bolar coisas novas. Mas eu acredito profundamente que o empreendedor, ele tem um sentimento dentro dele de fazer mais. Então, por exemplo, eu me lembro, numa época auge, que eu estava trabalhando nas minhas clínicas, que eu tinha 10, 15 clínicas montadas, rodando, e várias pessoas chegaram para mim e falaram: Luciano, tá bom, pare. Não é o querer fazer, não é o querer abrir mais uma, não é isso, é o fato, não é pelo dinheiro em si, é o fato de você ir lá e montar. O tesão de você criar alguma coisa nova é completamente diferente e é um sentimento que mexe assim por dentro com a gente. E boa parte dos meus problemas eu superei com o meu crescimento profissional, com o meu crescimento empresarial, com o meu crescimento financeiro. Então, boa parte dos problemas que eu sofri no passado, com meus pais, com a separação de meus pais e tudo mais, e todas as dificuldades que eu passei, eu consegui deixar tudo para trás porque eu tive sucesso nos meus empreendimentos. E isso me permitiu ter uma boa qualidade de vida, dar uma boa qualidade de vida para as pessoas que estão em volta de mim, permitiu ajudar meus pais. E isso é a mola motor de você querer empreender e fazer coisas novas. Não sei se você sabe, eu tive um problema sério de saúde tem 3 anos e eu tive uma síndrome chamada Guillain-Barré, e uma das coisas que foi discutida e foi pensada por mim foi o fato de eu me aposentar. E eu poderia me aposentar tranquilamente. Entendeu? Eu pensei nisso, mas diante de eu ter melhorado e ficado completamente bem e saudável, ter recuperado todos os meus movimentos e tudo mais, assim, é impossível eu ficar parado no interior, sentado, aposentado, entendeu? Assim, esse podcast que a gente está gravando hoje aqui, está gravando depois de uma jornada de 8 horas de trabalho. Verdade. Que eu tive hoje, entendeu? Com muitos problemas, com o que a gente tem no dia a dia, com muito aborrecimento, com conta para pagar, com coisas que funcionam, coisas que não funcionam, que é a vida da gente. Então, o empreendedor, entre muitas coisas, ele tem que ter esse sentimento, essa vontade de fazer a coisa acontecer. E aí ele vai lá e faz a coisa acontecer. Exato. Também venho de uma jornada, de uma aventura que eu tive no dia, que ao contrário da sua, não está me dando um centavo. É mais por questões políticas, ideológicas, das minhas crenças mesmo. Você falou do trauma, a quebra da empresa dos meus pais, nosso processo de falência em 2016 mais ou menos, foi o que me fez querer entender como e por que o governo funciona da forma como ele funciona. E foi por esse motivo eu procurei um curso. Eu não sabia sobre relações internacionais, não sabia sobre se tinha algum curso de política no Brasil, e aí fazendo pesquisa sozinho em casa, completamente despretensioso, eu pensei, talvez eu esteja pensando na possibilidade de entrar na faculdade. E aí minha mãe encheu muito o saco: escolha um curso que eu vou pagar pra você não pode ficar em casa aí depressivo, não quer falar com ninguém. Eu tava passando por aqueles momentos, né, que todo mundo passa na vida. E aí foi completamente despretensioso. Com tudo que eu aprendi na faculdade, eu me sentiria muito mal se eu não tivesse passando isso pra frente. Então, por isso eu gravo meus podcasts com o Fausto, por isso eu tenho essa necessidade de trabalhar por um empreendimento, por uma ideia que eu e meus amigos estamos trabalhando. Então, por isso que eu tô aqui também. Eu me sentiria muito mal se eu não estivesse passando conhecimento para frente e se eu não tentasse também corrigir os problemas do Brasil. Sim. Eu não acho que eu vou consertar o mundo, eu não tenho essa ingenuidade, mas é um trabalho de formiguinha. Se cada um fizer a sua parte, é possível que a gente consiga mudar alguma coisa para melhor. Tem um conceito bacana de um podcast que eu ouço na internet, que é: seja um cretino a menos, ou seja um preguiçoso a menos. Sim. Sabe? Você não precisa ser mais um na sociedade trabalhando pelo que não está funcionando. Vamos
tentar mudar a realidade do brasileiro, do nordestino, do baiano? Eu já passei também da fase de querer mudar o mundo. Uhum. Hoje eu tenho muita vontade de mudar a minha vida, mudar a vida das pessoas que me cercam. E com esse podcast eu quero levar a mensagem, o meu conhecimento e o conhecimento de várias pessoas que nós vamos trazer aqui para fazer com que a vida de vocês que estão nos assistindo também possam mudar com conhecimento. Que, aliás, é algo imprescindível para o empreendedor, é conhecimento. E olha que no Brasil, boa parte dos empreendedores, e eu me incluo dentro deles, é o fato de que a gente começa a empreender sem saber todas as regras do negócio que a gente está começando. Porque é impossível você saber todas as regras. Pelo menos assim, quando eu fui montar as clínicas, é impossível você saber de vigilância sanitária, saber de corpo de bombeiros, saber de código penal, código civil, relação com o cliente. Poxa, você é dentista, você tem que saber administração, você tem que saber contabilidade, você tem que saber liderança. É muito difícil para o empreendedor dominar todas essas áreas. E o empreendedor, queira ou não, ele vai ali tateando, para poder alcançar o seu objetivo. E hoje, quando eu estava preparando essa aula, eu me lembrei de uma coisa muito importante. Quando eu era adolescente, antes de vir morar em Salvador, eu sou do interior, eu vim para Salvador estudar, eu fiquei pensando, poxa, se eu tivesse tal patrimônio, se eu tivesse tal negócio, eu não viria para Salvador, porque eu já sabia todas as dificuldades que eu ia enfrentar aqui como estudante, depois para entrar na faculdade, depois para começar a trabalhar. Queira ou não, é um período muito difícil para a vida de qualquer pessoa. E hoje, 30 anos depois de tudo isso, eu vejo que se eu tivesse ficado lá no interior, com aquele patrimônio que eu imaginava que seria o suficiente, eu não teria tudo que eu tenho hoje, que é um patrimônio muito maior, eu não teria conhecido o mundo, eu não teria tido tantas alegrias, eu não teria conhecido tantas pessoas, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. E uma coisa muito importante que a gente tem que associar com o empreendedorismo é a prosperidade. Um empreendedor e uma pessoa próspera, ela pode perder tudo que ela tem. Se ela for próspera, ela vai voltar a plantar novamente e ela vai ser capaz de crescer e construir tudo novamente. E uma pessoa rica que perde tudo, às vezes ela não é capaz de fazer isso. E o empreendedor está muito associado também à prosperidade. As pessoas veem o empreendedor quando ele está conhecido, quando ele já chegou no topo. Mas é difícil imaginar todo o processo, toda a luta que ele teve para sair do zero. Às vezes a experiência que você está prestes a ter, a inspiração que você precisa para sair do zero, porque muita gente saiu do zero e chegou no topo e faria de novo, sem nenhum problema.